Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, minhas alunas e meus alunos de psicologia e espectadores em geral que estão aí, que vão curtir essa live nessa próxima hora? Eu sou Marcela Tete, professora e coordenadora do curso de psicologia, coordenadora pedagógica do curso de psicologia da Faculdade São Luís de França, né? Trabalho também no CAPS, no Centro de Apoio Psicossocial da faculdade, e venho aqui com muita alegria, né, chamar vocês, né, convocar as pessoas interessadas, né, em conhecer um pouco mais sobre práticas integrativas complementares, né, assistir essa live. E para que a gente faça esse serviço, né, esse trabalho com muita competência, eu convido dois colegas, né, o Alan Santana e o Elias Almeida, né, para dividir comigo essa noite, falando sobre o que são as práticas integrativas em psicologia, quais são os limites e as possibilidades para a nossa área. Tudo bem, Alan, com você? Tudo bem, Elias? Como é que vocês estão? Ótimo. Boa noite. Boa noite. Aí, boa noite. Então, gente, o Alan, né, que nesse momento está na Paraíba, tá certo? A gente está aqui fazendo uma live, né? Nós três, cada um estamos num lugar diferente. O Alan está na Paraíba, né? O Elias está em Santa Catarina e eu estou em Sergipe. Eu acredito que só o sistema de live para a gente estar oportunizando um evento como esse, se a gente tivesse, sabe, presencialmente, eu ia perguntar para vocês dois, como foi de viagem, né? Como foi a viagem de vocês? Muito cansativo, mas nesse momento, eu vou perguntar para vocês, vocês comeram direitinho? Tá confortável na casa de vocês? Como é que vocês estão? Nenhum lugar melhor do que em casa, né? A gente fica muito bem sempre. É verdade. Não, aqui tá frio pra caramba. A gente tava conversando antes de abrir, né? Que é o nordestino aqui no sul, morrendo de frio. Tá? Então ainda tô me acostumando, mas tá bom, né? Tá em casa, tá tudo bem. Então, eu vou começar aqui apresentando, né, nossos convidados. A gente tem aqui o Alan Santana. O Alan eu conheço já há alguns anos, né? Foi presidente do Conselho Regional de Psicologia, né, Alan? Conheci você nessa ocasião. O Alan já fez algumas palestras, né, em turmas em que eu dava aula, né, falando como é que o CRP funciona, né, quais eram as pautas na época que ele era presidente. Então, no fim das contas, eu acredito que já é a terceira vez, Alan, que eu te convido para alguma palestra. O Alan, então, é psicólogo, psicoterapeuta ericksoniano, hipnoterapeuta, mestre em psicologia da saúde e acupunturista. Ele faz parte do grupo de trabalho, que em breve se torna uma comissão de psicologia e práticas integrativas do CRP 13. Tá? O CRP dele, também aqui em Aracaju, né, em Sergipe, é o CRP 19276. De outra feita, nós temos aqui de outro lado, né, o Elias Almeida, que eu não conheço pessoalmente, é a primeira vez que eu estou vendo, mas super bem indicado pelo Alan para estar aqui nessa noite. Né? Ele é psicólogo, com formação em hipnose ericksoniana, clássica e convencional, pós-graduado em acupuntura, né, e ministra cursos na área de hipnose, PNL, medicina tradicional chinesa e acupuntura. Essa live, né, ela surge como uma demanda estudantil há aproximadamente 2 meses. A coordenadora operacional, a Daniela Goldin, ela teve uma ideia de convidar, né, o CRP para estar junto aos alunos de psicologia, explicando o que era o conselho, como é que funcionava. E a gente ficou cerca de 3 horas, né, nesse evento virtual, conversando com os alunos. Em meio a esse debate, surgiram algumas perguntas sobre reiki, né, sobre cromoterapia, inclusive sobre acupuntura e quais os usos, né, se seria possível fazer uso dessas técnicas no ambiente psicoterapêutico e, de fato, quais são os efeitos, né, dessas estratégias. E aí, na hora, né, no momento, eu e as 2 pessoas do conselho que estavam presentes, que era o Jamerson e a Lili Drapala, nós éramos 3 pessoas com pouco conhecimento nessa área, né? Então, achamos melhor não nos pronunciar a respeito do que seriam as PICs, né, e convidar pessoas que, de fato, têm propriedade na área para fazer isso. Então, essa live, né, uma live de celebração, né, do retorno de uma temática proposta pelo aluno da faculdade, né, e eu espero que o alunado, né, a comunidade externa à faculdade se beneficie com a fala de vocês. Tá bom assim? Tá ótimo.
Perfeito. Então, Alan, passo a palavra para você nesse momento. A gente pensou, né, numa dinâmica de 20 minutos para cada um, e lembrando que o pessoal que está aqui assistindo a gente pode fazer questões, fazer perguntas, né, que ao final a gente vai estar apresentando para os meninos para eles poderem responder, tá bom? Ok. Então, muito bem, Alan, a fala é sua. Obrigado, Marcela. Primeiro, boa noite, né? Que bom saber que tem uma galera aí ouvindo a gente, querendo bater esse papo, querendo entender um pouco mais desse universo das práticas integrativas e complementares, e isso é bem interessante, porque é uma temática crescente, né? Como diz um professor, amigo meu, ele sempre coloca, olha, a coisa mais interessante, talvez, que tenha acontecido na psicologia nos últimos 20 anos tenha sido a redescoberta da meditação. E meditação, como a gente vai ver, é algo que faz parte desse universo das práticas integrativas e complementares. Quando eu digo descoberta, é porque em decorrência toda a década do cérebro, dos anos 90, as pesquisas que são feitas, como isso chega com muito mais força agora, a partir dos anos 2000, inclusive no Brasil, né, um movimento muito crescente. Mas não é só isso. Quando a gente fala de práticas integrativas, a gente está se remetendo a uma série de estratégias possíveis do cuidado em saúde que fogem aos paradigmas tradicionais que a gente utiliza no cuidado em saúde, principalmente aqui no Ocidente, que fogem às lógicas e racionalidades que estão estabelecidas dentro desse campo do cuidado em saúde mais hegemônico. E aí a gente tem algumas questões, assim, quando a gente fala de PICs, né, essa nomenclatura, práticas integrativas e complementares, existe uma lógica conceitual por trás disso, né? A gente está falando que em um determinado momento histórico, lá na década de 60 e 70, a gente tem uma necessidade de revisão dos nossos conceitos, a gente tem uma emergência de uma contracultura que começa a dizer, olha, a gente também precisa pensar a sociedade a partir de um outro lugar, mas o cuidado em saúde não pode estar afastado disso. Como é que então a gente vai começar a produzir cuidado em saúde a partir de uma perspectiva que seja alternativa ao que está sendo colocado? E aí você soma isso a todo o movimento emergente, contracultural que a gente tem aí nessas décadas do século passado. E aí é colocado, então, uma prática alternativa, né? Uma alternativa à medicina vigente, uma alternativa à psicologia vigente, uma alternativa ao cuidado em saúde vigente. E a gente começa a falar, então, de práticas alternativas. Evidentemente que a maioria das pessoas já ouviu falar disso, eu vou fazer um cuidado alternativo, eu vou fazer algo diferente do cuidado tradicional que a gente já faz. Com o tempo, esse conceito ele vai evoluindo e a gente começa a dizer, olha, talvez a gente não esteja mais pensando em uma prática que seja alternativo a gente não está tentando substituir nada, a gente não está querendo trocar o que tem de bom na medicina ocidental pelo que tem de bom na medicina oriental, a gente não quer trocar as coisas, a gente quer complementar as coisas, a gente acha que existem barreiras, existem limites para os cuidados em saúde atuais e a gente precisa complementar eles dentro desses limites, então a gente começa a falar de práticas complementares. E também é uma nomenclatura que pegou muito, né? A gente tem muito facilmente no imaginário social as pessoas utilizando essa expressão mesmo, práticas complementares. A gente galga um pouco mais, lá nos anos 90 a gente começa a falar em práticas integrativas, né? Práticas que não mais vão servir apenas para preencher as lacunas deixadas por uma medicina tradicional, nem sequer pensa mais em substituir esse cuidado, mas passa a pensar em como é que a gente pode integrar para potencializar. E por que isso? A gente reconhece os benefícios e as vantagens dos cuidados tradicionais, mas a gente também sabe de que é necessário que a gente tenha aí uma lógica que se integre e que faça esses cuidados se tornarem ainda mais potentes e, obviamente, vocês ouviram aí, né? Alguém chegando aqui querendo falar também na live. É minha filhinha de 2 anos que acabou de querer ver o papai. Desculpa a interrupção. Mas vamos lá, a gente fala desse campo das práticas integrativas, né? E em 2006, especificamente, eu acho que esse é um marco interessante para a gente pensar o Brasil, a gente tem o lançamento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Então a gente está falando de um movimento estatal, a gente está falando de uma política nacional que norteia práticas em saúde, que se chama Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A gente faz a escolha de ter essa nomenclatura, né? Isso muito no bojo do que a OMS já vinha colocando, de que era necessário resgatar esses saberes tradicionais, complementares e integrativos, né? Embora a OMS já faça uma discussão mais antiga, isso só se institucionaliza no SUS a partir de 2006,
com essa política, né? E é uma política que de lá para cá vem crescendo. Então a gente tem lá no iniciozinho um início relativamente tímido, falando de fitoterápicos, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, termalismo e crenoterapia, homeopatia. E com o tempo essa política ela foi crescendo e incorporando outras maneiras e outros olhares, né? De modo que hoje a gente tem uma política nacional com mais de 20 práticas, né? Que vão lá, alcançam o yoga, alcança a cromoterapia, geoterapia, enfim, a gente tem uma gama diversificada de práticas que vocês podem estar consultando, embora, claro, né, dentro dessa política existem algumas críticas, a gente não tem um financiamento estabelecido, a gente não tem um norte específico de qual é a PIX que tem que ser implementada, a gente tem ainda dificuldade de implementação dessas práticas no âmbito do SUS, mas isso abriu um espaço para que a gente discutisse institucionalmente o cuidado em saúde. E quando a gente faz isso, a gente abre espaço para que a psicologia também discuta isso, né? A gente abre espaço para dizer assim, olha, você... Eu acho Voltei. que deu uma travada. Voltou. Opa, voltei. Perfeito. Vocês não vão se livrar de mim tão rapidamente. Mas vamos lá, gente. Eu estava falando de como é que a psicologia vai se somando a esse universo, né? E a psicologia... Olá. Isso. A gente está te ouvindo, Alan. Pode falar. Estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Culpem a internet paraibana, tá? Não me culpem, por favor. Não se preocupa. Às vezes eu começo a fazer uma fala e aí minha internet picota tudo, sai a fala toda cortada, né? Isso acontece. Obrigado pelo acolhimento, Marcelo. Eu estava colocando como a psicologia se insere nisso. E é muito curioso, né, o estado atual e como a psicologia fez a sua trajetória nas práticas integrativas, né? E quando eu digo curioso é porque a gente fala que a nacional ela só vai surgir em 2006, mas a própria psicologia faz movimentos um pouco anteriores a isso. Se a gente pega lá, quais são os dois movimentos principais do sistema Conselhos de Psicologia para reconhecer o trabalho dentro do campo das práticas integrativas? A gente está falando... Voltou. Voltei? Voltou. Voltou. É só alguns segundinhos e você já retorna. Pode ir lá. Ok, eu espero que agora a internet me favoreça, que seja possível fazer tudo direitinho. A gente vai fazer toda uma manobra aqui, uma dança da chuva, se for necessário, para garantir isso. Muito bem. Ok. Gente, eu queria dizer que em todos esses anos nessa indústria vital, isso nunca me aconteceu antes, tá? O que acontece? Vocês pegaram a parte onde eu falei sobre a psicologia reconhecer um pouco antes do que a política nacional? Sim. A gente pegou quando você estava falando, acho que do CFP. Acho que foi uma iniciativa do CFP, não foi isso, Elias? Ou para Ele falou um pouquinho antes da ideia de que começou antes, mesmo da resolução de 2006. Isso. Uhum. Exato. Agora, eu acho que eu voltei de verdade, eu troquei aqui a internet do Wi-Fi pelo pacote de dados, para ver se agora vai de vez. O que acontece? A psicologia, no ano de 2000, ela lança a resolução 13, número 13, que é a psicologia, a resolução que regulamenta o uso de hipnose por psicólogos, né? É uma resolução que ainda está vigente, é uma resolução que legitima a psicologia brasileira utilizar como ferramenta terapêutica. E em 2002, o CFP lança a resolução 005, que regulamenta o uso da acupuntura por psicólogos. E é bem interessante quando a gente para pensar nisso, porque a gente vê um conselho tateando ali, lançando os seus primeiros movimentos para dizer, olha, essas coisas que estão logo em seguida se tornam política nacional,
fazer parte de alguma maneira. A gente tem, claro, uma delas, né, que eu acho que é uma observação importante, é que a resolução 05, ela foi questionada juridicamente pelo Conselho Federal de Medicina, tempo rodando na justiça, e o Conselho Federal de Medicina usou o seguinte argumento: olha, não cabe ao Conselho de Psicologia aumentar as atribuições. Se não cabe a esse conselho fazer essa regulamentação, então ele não deveria regulamentar a psicologia para o teu trabalho, né? Então, essa resolução ela foi derrubada na justiça, ela não tem valor do ponto de vista do sistema conselhos para regulamentar a atuação do psicólogo na acupuntura. Só que aí a gente tem uma segunda observação, que é o seguinte: a legislação brasileira como um todo não impede que qualquer pessoa faça acupuntura, inclusive psicólogos. O que é impedido hoje é que o conselho regulamente especificamente a acupuntura como uma prática do psicólogo, mas não impede os profissionais de psicologia de continuarem a trabalhar como psicólogos e acupunturistas. Tanto é que a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de as entidades nacionais da psicologia, e que de alguma maneira meio que tateiam ali tentando dizer o que é a psicologia brasileira, tentando trazer os avanços para esse campo, né? A instituição que se articula recorrentemente com cultura. Então a gente tem aí por aqui ativismo sobre limites legais do sistema do valor e da validade ou não da utilização de acupuntura por psicólogos. Só que quando a gente olha de práticas integrativas, a gente tem um campo bem maior do que o que a gente falando aqui somente da acupuntura, somente da hipnose. Então a gente percebe que lá a política nacional, algumas talvez façam sentido para um psicólogo trabalhar, outras não, né? E aí a gente se pergunta, qual que é o limite? Né? Como é que a gente faz, então, para trabalhar? Seria lícito ao psicólogo trabalhar com reiki? Seria lícito ao psicólogo trabalhar com dança circular? Seria lícito ao psicólogo trabalhar com terapia de florais, Chantala, ou qualquer outra das práticas que estão listadas na política nacional? Aí vem algumas questões, né? A primeira delas é que existe um princípio básico para a gente trabalhar qualquer coisa na psicologia, que é o nosso código de ética. Se a gente pega lá o código de ética, você vai ver uma lista de princípios, uma lista de comandos normativos, uma lista de possibilidades que são feitas ao psicólogo. Quando a gente pensa nisso, né, a primeira delas, talvez, a gente tenha lá, nos nossos princípios, o princípio 7, né, o que diz o seguinte: o psicólogo considera nos contextos em que atua os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Quando a gente pega esse princípio, a gente precisa trazer ele à luz do SUS, por exemplo, né? Será que é possível o psicólogo implementar práticas integrativas dentro do SUS? Spoiler, a gente tem lá do SUS, dentro das publicações do SUS, psicólogo fazendo um monte de prática integrativa, tá? Muito extenso de pesquisa na literatura, para você perceber na comunidade de práticas, por exemplo, que tem lá um monte de prática que é utilizada por psicólogo para estar trabalhando nesse campo. E a gente pensa também as práticas integrativas, com a Política Nacional de Práticas Integrativas, como um movimento de resistência de saberes tradicionais, resistência de possibilidades distintas do fazer profissional, porque você começa a trazer um pouco de legitimidade para outros atores que não façam somente o saber biomédico, e a gente começa a falar de uma saúde mais integrativa, e integrativa diretamente linkada com a ideia de integralidade que o SUS tanto defende, e que é tão caro implemente essas práticas. Então, por esse princípio, a gente pode pensar que, dentro dessas lógicas das relações de poder, as práticas integrativas, elas fazem um sentido político, elas fazem um sentido de resistência, elas trazem um sentido de legitimidade para uma parcela da população que talvez não vá poder pagar, por exemplo, o cuidado que alguém que tem um maior poder aquisitivo vai poder pagar para ter um cuidado diferente, né? Isso também é um movimento de resistência e também é uma maneira de fazer saúde dentro do SUS, né? O segundo ponto que a gente pode pensar dentro da nossa própria profissão como limite é o artigo 1º, né, do nosso Código de Ética, que diz assim, olha, cabe ao psicólogo prestar psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas
e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos, técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. E aí a gente começa a ter um panorama de quais são os nossos limites, sobretudo nesse finalzinho, ciência psicológica e legislação profissional. Ativa dentro do Conselho. O Conselho, de fato, já está muito tempo atrasado em regulamentar as práticas integrativas, em dizer o que pode e o que não pode, né? Vide que a gente data do início do século, as últimas vezes que ele tentou fazer isso em forma de resolução, e houveram algumas questões, obviamente, legais que sucederam a isso. Mas a gente precisa pensar na ciência psicológica e a gente também precisa pensar na ética. E quando a gente traz esse panorama da ciência psicológica e da ética, a gente tem que trazer algumas coisinhas para a gente pensar. Os limites éticos mínimos para a gente pensar a utilização de qualquer. E é muito mais confortável de falar. Se você pega a literatura sobre mindfulness, por exemplo, né, traduzindo meditação, a gente vai perceber que existe aí um calhamaço muito extenso de literatura científica falando sobre isso. Tem muita coisa sobre psicologia e meditação. Se você for olhar psicologia e biodança, especificamente dentro da psicologia comunitária que a gente discute no Ceará, dessa psicologia comunitária brasileira, proposta por esse grupo aqui do Nordeste, você vai perceber que as bases que foram trilhadas pelos autores desse agrupamento, elas envolvem nitidamente. Era amigo do César Wagner, e eles trilharam e trocaram conhecimentos juntos. Você percebe os passos da biodança ali. A arte-terapia nem se fala, né? A gente não tem atenção psicossocial. Terapia que é muito confortável para a gente tem a musicoterapia que faz uma série de fronteiras com o trabalho do psicólogo, embora isso também seja uma graduação paralela a se instituir. Então você vai perceber que existem práticas mais próximas da psicologia e práticas que são um pouco mais complicadas, como por exemplo a homeopatia, o próprio reiki, a imposição de mãos, terapia de florais, essas coisas todas a gente ainda carece de limites. E aí não dá para a gente afirmar com licitude que cabe ao psicólogo estar utilizando isso. Mas existem alguns nortes que a gente pode utilizar para estar utilizando essas ferramentas na nossa prática ou não, tá? Primeiro norte que é importante a gente lembrar, laicidade é um princípio muito caro, tá? Não dá para você colocar, por exemplo, terapia de vidas passadas dentro da prática da psicologia e dizer, isso aqui é coisa de psicólogo porque trabalha com hipnose. Por que não dá? Porque é um limite de laicidade. A gente não consegue dizer que desassociar a ideia da regressão a vidas passadas, por exemplo, da ideia de que você tem que acreditar em vidas passadas. Isso são dogmas de algumas religiões. E isso vai conflitar essencialmente com dogmas e valores de outras religiões. Então a gente tira o lugar de laicidade do psicólogo para um lugar de partido religioso. A gente precisa tomar cuidado. O campo da espiritualidade não está vedado ao psicólogo, porque a gente trabalha a espiritualidade como um processo de assistência humana, né? Seja nos processos grupais, seja na condição de promoção à saúde que a gente vai trabalhar. Mas não cabe ao psicólogo direcionar qual é a prática espiritual, né? A espiritualidade está presente porque ela é uma dimensão da vida humana, mas o psicólogo tem uma postura laica diante de todas as vertentes religiosas que são possíveis. Então, primeiro ponto, um primeiro recorte que a gente precisa ter cuidado, esse recorte da laicidade. Segundo ponto, o recorte da dignidade da pessoa humana. A gente sabe, essencialmente, muitas das práticas integrativas, elas envolvem pressupostos que chocam com a liberdade do sujeito, quando eu digo, olha, eu quero ou não ser tocado numa massagem, eu quero ou não ser tocado durante uma sessão de acupuntura, eu quero ou não participar de uma terapia integrativa comunitária, por exemplo, que é um trabalho eminentemente grupal. Então a gente precisa ter que o sujeito regula sobre si mesmo, sobre o que ele autoriza, o que é que ele legitima sobre si mesmo, sobre as práticas que são colocadas para ele, né? A gente tem alguns limites epistêmicos,
né? Você precisa pensar qual é que é o limite epistêmico da psicologia, né? Cabe, então, ao psicólogo sair fazendo massagem aí, né? Vou cuidar, então, vou me tornar osteopata, que é uma outra prática que é dentro da política nacional, e vou começar a fazer estalos na coluna do pessoal. Será que cabe ao psicólogo? Isso se atém ao objeto que é necessário pensar para uma ciência psicológica? Dá para dizer, olha, não, eu sou psicólogo, por isso eu estralo colunas. Gente, isso está em uma prática completamente diferente do nosso campo. Isso está em um outro objeto, isso não nos pertence enquanto campo epistêmico, né? O que cabe à psicologia de forma muito grosseira, falando aqui de forma muito rasa até. A gente fala de comportamento e a gente fala de todas as dinâmicas e nuances relacionadas a esse comportamento, sejam elas inconscientes, afetivas, emocionais, processuais, mas a gente gira em torno dessa lógica desse comportamento, né? Fala disso, então, talvez me preocupar, por exemplo, com o estado da cartilagem do joelho do sujeito não seja exatamente o que pertine ao objeto epistêmico da psicologia. A gente não pode extrapolar demais o nosso fazer, senão, de fato, a gente estaria se reinventando profissionalmente e estaria dando vazão àquilo que o Conselho Federal de Medicina questionou da gente. Cabe a vocês expandir tanto o objeto profissional de vocês? Será que vocês não invadem outras profissões? Inclusive, isso também é verdade no nosso código, né? E a gente tem alguns limites que são um pouco mais problemáticos, talvez, mas que a gente precisa parar para pensar. Será que toda prática integrativa, e eu não estou me remetendo somente à questão da política nacional, porque tem várias formas de você classificar práticas integrativas, né? Desde a gente pensar os compostos como racionalidades médicas em saúde, ou racionalidades em saúde, que é trabalhado lá pelo o grupo da Amadeu Luz, no Rio de Janeiro, até a gente pensar práticas que não estão necessariamente atreladas a uma racionalidade, como a medicina tradicional chinesa, mas que a gente tem aí um movimento New Age, cósmico, energético, né? E a gente pensa, quando eu falo, por exemplo, de alguns subtipos de meditação que se tornaram quase franchise hoje em dia, né? Será que eu estou falando de meditação ou será que eu estou falando de um outro movimento muito maior que se propõe a fazer outras coisas, né? E aí eu digo, por exemplo, eu vou dar um exemplo que o nosso participante, o Elias, vai se lembrar bem. Ele me conta uma vez que fala de uma determinada corrente de hipnose que estava divulgando hipnose para poder ajudar a controlar a AIDS. A gente é hipnoterapeuta, Elias. A gente sabe que hipnose não vai servir para você controlar o estado das células T no corpo da pessoa. Hipnose não faz isso. A gente não tem pesquisa que afirme isso. Mas você vai ter algumas pessoas, exatamente quando a gente tem um campo que não é regulamentado, quando há muita vacuidade, as pessoas fazem dele o que quiserem, né? Então, a gente precisa pensar, será que não cabe um psicólogo fazer um corte de eficácia e ineficácia, de comprovação e não comprovação científica? Será que a gente também não precisa começar a ter esse cuidado para que a gente não caia dentro de alguns discursos que beiram o charlatanismo, o obscurantismo, que diz assim, não, agora essa prática integrativa aqui cura câncer, né? Inclusive, essa é uma coisa que eu brinco com alguns colegas, olha, você quer confiar na prática integrativa, pergunta se ela cura câncer. Porque se ela disser que ela cura câncer, provavelmente a gente começa a falar de uma prática que está beirando o charlatanismo. Por quê? Porque sempre tem uma doença da moda que você vai prometer curar, porque você quer vender sonho para as pessoas. E quando a gente faz esse recorte, a gente precisa ter um critério de seriedade, né? Para que a gente não saia prometendo coisas que são impossíveis de serem feitas. Então, esse critério científico de eficácia e ineficácia parece ser necessário. Agora, qual é o nosso estado atual? A gente tem que aplicar esse lindo e tantos outros em cada uma dessas práticas integrativas para perceber o que é que cabe ou não. Claro, eu disse, tem aquelas que são muito mais comuns a gente, como a que a Elias vai falar agora, do campo da medicina tradicional chinesa, que tem uma série de comprovações científicas no cuidado da saúde mental, né? Que tem uma série de benefícios do ponto de vista série de coisas relacionadas a algumas práticas que já estão muito bem fundamentadas de caminho desses cortes, né, que a gente precisa fazer. Mas um tantão dessas práticas ainda estão nessa vacuidade. Solidez hoje. Hipnose é muito tranquilo. A gente tem algumas práticas integrativas como bioenergética, meditação, biodança, terapia comunitária integrativa, que já estão há algum tempo no cenário da psicologia, que apesar de não ter sido regulamentadas, seria muito estranho a gente dizer que um psicólogo de meditação, por exemplo, mas de uma forma geral, dentro da lista de práticas integrativas que a gente tem na política nacional,
a grande maioria a gente ainda não tá podendo fazer, né? E não está podendo fazer porque são objetos muito distantes da psicologia, porque não se atrelam de alguma maneira a um limite de eficácia e ineficácia que pertine à ciência psicológica, ou porque de alguma maneira tem um recorte aí que não cabe ao psicólogo avançar, né? Então essas são algumas reflexões que eu sempre faço quando é algo que dá para trabalhar com seriedade, que não é só e que também não dá para a gente fazer qualquer coisa, mas que a gente precisa ter cuidados, exatamente porque a gente tem um código de ética que nos regulamenta, a gente tem sanções previstas, inclusive se a gente começa a fazer coisas que não são necessariamente da psicologia. E aí esse campo é um campo muito de reflexão e construção ainda. Perfeito, Alan. Eu acho que quando você conclui dizendo que é um campo em construção, diz muito sobre por onde navegar, né? Que é ampla a seara, né? Por onde crescer é grande, mas ao mesmo tempo não é de qualquer jeito, né? É buscando conexão com a nossa prática profissional, com o nosso objeto de conhecimento, vendo se de fato cabe para a gente fazer determinadas coisas, né? Ou seja, balizando também as práticas, né? Os caminhos da gente aí dentro das PICs. E eu acredito que um campo em construção é a melhor forma de definir, né? Deixando claro que estudo, é debate, né, Alan? Você aí faz parte dessas comissões aí que estão, né, construindo esses caminhos, né, Alan? No caso, você se coloca nesse lugar mesmo de pessoa que está construindo junto com outros, né? Sim. É isso. Agradeço bastante a fala do Alan, acho que uma fala apaixonada, bem militante também, né, bem esclarecedora. Eu passo para o Elias agora, né, Elias? Vamos continuar esse bate-papo muito rico, né, para a gente continuar informando, educando as pessoas mesmo a respeito do que são as PICs, né, os limites e as possibilidades. Muito bem. Boa noite a todos. Eu até pegando um pouquinho do gancho aí do que Alan terminou agora, eu lembro que a gente estava na faculdade ainda, eu e o Alan, a gente fez faculdade no mesmo local, quase juntos. O Alan veio um pouquinho depois, acho que uns 2 períodos depois, e o Alan era do centro acadêmico. E na época estava o debate todo sobre, qual é o negócio lá de medicina? O ato médico. Estava um debate todo sobre o ato médico e tal. E aí eu lembro que eu estava no corredor com o Alan, e eu falei assim, poxa, o problema todo da psicologia é que todo mundo quer pegar um pouquinho dela, né? Tudo compete para todas as outras áreas. Por quê? Porque o pensar psicológico faz parte de qualquer um. Né? Então, o médico pega um pouquinho, o enfermeiro pega um pouquinho, o nutricionista pega um pouquinho. A gente que é limitado fica se defendendo aqui, ó, não, mas deixa eu usar isso aqui também, deixa eu usar aquilo ali. E aí eu falei assim, Paulo, eu acho que estava na hora da gente começar a fazer ciência, de fato, e dizer assim, isso aqui é minha área, né? Isso aqui não compete ao outro, tá? Isso aqui é a ideia, quem faz é o psicólogo, tá? Mas, infelizmente, não. A gente que fica tendo que buscar, né, o que é que de qual área a gente pode utilizar, o que é que até onde a gente vai e por aí vai. Recentemente, eu acho que tem um ano, eu fiz um artigo para a Universidade de Minas Gerais sobre EFT, que é Emotion Freedom Therapy. É uma terapia que você fica dando as batidinhas, uns pontos de acupuntura e tal. E aí, por que eu pedi para fazer esse artigo, né? Eu pedi para fazer o artigo lá para a faculdade porque muita gente vende isso como acupuntura. Isso eu estou falando para pegar um gancho até do que a Alan falou, de onde vai o limite, né? Vende como acupuntura, vende como uma coisa que é legal, o psicólogo está aplicando, só que não tem ciência nenhuma no negócio, tá? O negócio é bater nos pontos, enquanto você fala uma frase de efeito. Então, você diz lá uma frase de efeito. Apesar de tal coisa, eu me amo e me aceito completo e profundamente. A frase é essa. Então, vamos supor que eu estou com depressão. Apesar da depressão, eu me amo e me aceito completo e profundamente. Você dá uns tapinha. Aí, depois que bate nos pontos, você vai fazendo uma série de pontos, até depois você chegar numa fase que eles chamam de gama de 9, que é bater nos pontos para distrair. O negócio funciona mais pelo efeito placebo, porque em pesquisa mostra que se você bater numa bonequinha, né, pegaram um monte de soldado pós-guerra, né, que tinha vindo da guerra, e tinha trauma, né, tinha estresse pós-traumático, e eles faziam, no lugar de bater neles, eles batiam na bonequinha. E, incrivelmente, tinha um efeito, né, pelo efeito placebo, pela ideia de estar sendo cuidado, né, pela ideia de estar expondo o problema, apesar disso, apesar daquilo, eles tinham uma melhora.
tá? Mas não tem nada a ver com os pontos de acupuntura, tá? Você podia bater em qualquer lugar. Então é porque para o ponto de acupuntura funcionar, precisa da agulha, tá? Você precisa furar o local, tem que ter um estímulozinho de dor, que vai tocar no nervo, tá? Que é para mandar ali a resposta para o sistema nervoso. Né? Então, muita coisa a gente tem que tirar desse campo meio místico, tá? A própria acupuntura, eu vou estar explicando um pouquinho aqui para vocês, mas a própria acupuntura na China, a China não é mística. A China adora que todo mundo ache ela mística, tá? Por quê? Porque isso é bom para vender, entende? Só que 95% da população da China é ateu, tá? Não acredita em energia, não acredita em nada disso. Eles acreditam no estímulo elétrico mesmo, né? Você aplicou lá a agulha, puf, deu o estímulo, pronto, acabou. É isso que eles acreditam. Mas aí, quando a gente traz algumas coisas para cá, termina trazendo de uma maneira que realmente vai dando pano para manga para se perguntar, tá, mas isso que você está fazendo é uma prática que realmente é científica, né? É uma prática que realmente tem uma eficácia? E a gente tem que se preocupar com isso, que independente de psicólogo, nutricionista, enfermeira e tal, a gente é cientista. Né? A gente tem que fazer ciência. Tá? Então, isso é importante. Pegando também um gancho do negócio de hipnose, eu nem cheguei a falar isso para o Alan. Antes de ter a pandemia um pouquinho, eu tinha um consultório, era Caju, né? Agora eu atendo exclusivamente online, por isso eu vim para cá, para Santa Catarina. Ela falou Treviso, né? A Marcela falou Treviso. Treviso é uma zona rural em Santa Catarina, onde só tem 3 mil habitantes. Estou isolado do mundo. Antes de vir, eu pensei assim, pronto, o que é que eu preciso lá? Eu preciso de um estúdio para fazer os atendimentos, né, de uma maneira com qualidade e tal. Ainda não está pronto o estúdio, eu ainda estou usurpando a casa que meus pais construíram próximo, da onde eu estou construindo minha casa. E aqui eu falei, tem que ter internet boa, né? Então eu vou ver se tem internet de fibra. E aí eu tinha internet de fibra, por incrível que pareça, uma cidade de 3 mil pessoas, internet de fibra vindo do servidor até minha casa. Por que eu vim para cá? Para morar do lado de uma cachoeira. Né? Então eu falei, vou fazer os atendimentos online e dane-se, né? Agora vai ser assim. E tem funcionado. Eu tenho gostado. Morando do lado de uma cachoeira, não tem como não gostar, né? Ruim é agora, na época do frio. Agora, na época do frio, não tem cachoeira, porque a temperatura de lá da cachoeira, daqui de perto, é metade do que está fazendo em cima. Então, se em cima está 0, lá embaixo está menos 15. É assim, então não dá. E aí, antes de vir para cá, um pouquinho antes da pandemia começar, eu estava dirigindo, e aí eu liguei o rádio para botar um MP3 e tal, só que estava tocando numa rádio lá, uma rádio local. E na rádio eu estava entrevistando 2 caras que estavam falando sobre hipnose, falava da Pix, falava disso, daquilo, e falava que eles trabalhavam com hipnose e que a técnica que eles trabalhavam, né, era uma técnica de hipnose que regredia a pessoa para essa vida mesma, regredia a pessoa até o trauma, e uma única sessão, quando chegava no trauma, curava tudo. Aí eu não aguentei. Eu fiquei ouvindo, né? Não, eu vou ouvir. Aí fui escutando isso e indo para o consultório, né? Aí ele, não, porque não existe isso. Uma pessoa tem câncer, e aí eu lembrei do Alan. Uma pessoa tem câncer, é um trauma do passado que gerou o câncer, e aí por isso que a pessoa tem câncer. Se resolver o trauma, o câncer sai. Aí eu falei, não. Como eu conhecia o jornalista que estava entrevistando, porque eu já tinha dado entrevista lá, eu liguei na hora. Eu liguei. Falei, me bote no ar. Quero entrar ao vivo. Eu quero perguntar para eles algumas coisas aí. Aí eu perguntei, qual dos dois, eram 2, né? Qual dos 2 é psicólogo? Aí não, os 2 eram psicólogo. Aí eu fiz, tá certo. Eu falei, você tem certeza que cura câncer? Eu só quero saber isso, tem certeza que cura câncer? Porque eu quero conhecer a técnica. Não é uma técnica que cura câncer, que nem um hipnólogo que ficou famoso aí no BBB, que diz que cura depressão em 2 sessões. Né? Depressão por em 2 sessões. Eu pensei, é fácil. Ele ensina a técnica para um grupo de 10 pessoas, aí essas 10 pessoas ensinam para mais 10, que ensina para mais 10, ensina para mais 10, não tem depressão mais. Entendeu? O mal do século acabou. Entende? Então, resumindo a história lá, eu entrei ao vivo, discuti com os caras e tal, mas enfim, né? Depois chegaram a me chamar para explicar, né? Para fazer o direito de resposta, aí os caras ligaram também, foi uma novela. Mas foi legal, foi importante. Então, a gente tem que ter esse cuidadozinho de pensar dentro de áreas, né, que tem aí, está no SUS, está na Pix e tal, mas a gente tem que estar analisando o que é que tem ciência e o que é que não tem, né, dentro de cada uma. A acupuntura, ou a medicina tradicional chinesa, já é um debate que um psicólogo aqui no Brasil, que é o Paulo Noledo, ele já trouxe há muito tempo,
né, antes mesmo das resoluções e tal. Por sorte, a gente conseguiu pular um pouquinho do ato médico na época. Não sei precisar se foi antes ou depois da ideia de 2006. Eu sei que o Lula tinha um acupunturista que era psicólogo, né? E aí o Paulo Noleto conhecia ele, o acupunturista, e na época estava para limitar a acupuntura e ficar só para médico. Estava passando no Congresso, tinha uma novela lá, eu não lembro direito. E eu sei que o Noleto ligou, eu digo isso porque eu estava no Congresso, em um Congresso Internacional que estava na época, e aí o Noleto ligou para o psicólogo lá do Lula, né, com o acupunturista do Lula, que era psicólogo, e falou, rapaz, fala com o Lula. E o Lula estava trabalhando no bursite, né, tinha um problema de bursite. E aí, depois da conversa lá, foi lá e liberou o negócio, fez, não, eu não vou aprovar isso aqui, não vou assinar, né, não vou, vou mandar devolver lá para o Congresso. E aí devolveu para o Congresso e terminou ficando até hoje esse beabá aí, né? Toda hora fica resolução que vai para o STF, volta do STF, o STF dá um parecer, mas não é lei, né? Já tem, eu acho que o Alan deve saber mais do que eu, mas já deve ter aí uns 15 anos rodando como é que vai ser a acupuntura e como é que vai deixar de ser, tá? Mas bem, por enquanto não é. Então, como diz, né, enquanto não tem nada dizendo que não pode, então pode. Quem já faz também, mesmo depois que vem a limitar, quem já faz pode, né? Só que na minha prática, muito tempo eu sempre trabalhei como? Eu tinha 2 salas, né? Uma sala eu atendia como psicólogo, na outra sala eu atendia como acupunturista. Só que aí o interessante é que na sala que você está como acupunturista, você não tem como deixar de ser psicólogo, né? Porque você não tem como chegar e falar assim, então o quê? Eu não converso com a pessoa? Aí se a pessoa tiver lá um problema e está conversando comigo uma questão emocional, eu falo, não, essa sala aqui é só da acupuntura, eu só enfio a agulha. Né? Então, não tem muito como dividir isso. Tudo bem, Elias, mas você está fazendo terapia, e aí vai parar tudo e aplicar a agulha? Não, mas a medicina chinesa, né, ela não se limita só à ideia da acupuntura. Tem todo um princípio dela, psicológico ali por trás, porque há muito tempo na China não existia a profissão psicólogo. Tá? Assim como não existe a profissão médico, necessariamente, ou divisões, assim. Hoje tem, né? Hoje, como diz o Paulo Ricardo lá no RPM, até na China bebe Coca-Cola, né? Então, tem a divisão como um todo. Mas, antigamente, não tinha. Em alguns hospitais em Pequim, você tem até andares específicos para cada coisa. Então, você tem andar para a medicina tradicional chinesa, andar para a medicina ocidental, né? A medicina... Que, vamos dizer assim, que utiliza aqui no Ocidente, que lá eles não veem como medicina ocidental, tá? É uma medicina que trouxe do Ocidente. Porque, pense, se você quebrar um braço, uma perna e tal, você não vai querer fazer acupuntura, né? Você precisa ir no médico ortopedista, né? Ir lá, engessar o braço, colocar no lugar, fazer tudo bonitinho. Há um tempo atrás, na China, não tinha isso. Você quebrou o braço, vai ficar torto. Tá aqui um remédio para dor, deixa aí cicatrizar e pronto. Então, no último congresso que eu participei, Congresso Internacional de Acupuntura em São Paulo, tinha um médico lá chinês e ele falava assim, medicina chinesa é boa, medicina ocidental é boa, as duas juntas, melhor ainda. Então, tem muito por que a gente separar uma coisa da outra. Tá? Quem vai estudar medicina tradicional chinesa percebe que é muito baseado em um monte de coisa que a gente vê na psicologia muito mais do que vê em qualquer outra área. Tá? O Alan da aula na mesma pós-graduação que eu dou aula, né? E é muito mais fácil para a gente, por exemplo, psicólogo, entender várias coisas ali da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, do que para qualquer outro profissional. É até interessante isso. Eu lembro que eu estava no início da minha pós-graduação e o iniciozinho era com um professor que era psicólogo. E ele falou bem assim, só vão ter dois tipos de acupunturistas aqui. O acupunturista que vai tentar fazer toda a associação com a medicina ocidental, tá? E vai ter muita dificuldade em entender tudo, diagnóstico, como funciona e tal. E o acupunturista que é psicólogo, porque vai viajar na maionese do que tem de filosofia aqui, tá? E vai sair pronto. E, de fato, era muito mais fácil compreender as questões do que é ver saúde lá na China, tá? Quando a gente mescla um pouquinho, a gente descobre que muita coisa hoje do que é psicologia na China veio do Jung, tá? Eles se apaixonaram pelas ideias do Jung, né? Pela maneira como o Jung entendia ali corpo e mente, onde não tinha muito uma divisão, né, clara como aqui, né,
minha esposa recentemente estava com problema no estômago. Aí, que a gente achava que era estômago. A gente vai, então, no médico para ver o estômago. Tá, mas tem que ver se de repente não tem a ver com pulmão. Então, marca um médico para o pulmão. Não, mas tem que ver se de repente não tem a ver com Covid, né? Então, vamos também ver se não tem a ver com Covid. Então, vira um balaio de gato, né? A gente vai em cada canto. Lá não tinha muito isso e não tem, tá? A grande maioria dos médicos lá... E entenda quando eu estou falando médico lá, eu estou colocando como se fosse psicólogo junto, tá? Até hoje ainda não tem uma formação, de fato, de psicologia. Vou me formar em psicologia na China. Não, vou me formar em medicina tradicional chinesa e minha área que eu vou estar atuando vai ser aí na área de estar fazendo uma espécie, né, de psicoterapia. Tá? Mas não tem muito isso, essa divisão. Inclusive, enquanto o Alan estava dizendo, eu anotei aqui para falar, eu faço uma pós-graduação que é americana, né, a pós-graduação é em Miami. Esse negócio de online eu tô adorando, né, fazer essas pós assim meio diferentona. Por incrível que pareça, pagar em dólar a pós é mais barato que se eu fosse fazer no Brasil, né, de maneira muito estranha, mas é. E uma das matérias é meditação, e a pós é em TCC, tá? Ou seja, uma área que a gente já conhece na psicologia, né, que diz assim, TCC é muito científico, né, TCC tem todos os parâmetros ali. Pois, a professora que dá a aula de TCC lá e tal é a professora que dá aula de meditação, explicando dentro dos viés da TCC e tudo mais, tá? Não é nem mindfulness, é meditação o nome do negócio, tá? E é show. Basicamente é hipnose com outro nome, mas tudo bem. Não entra no parâmetro, mas é. Mas voltando, então, um pouquinho para a MTC. Ó, na MTC, a gente tem aquele negócio lá todo dos elementos, né? Do tipo fogo. Quem já pesquisou um pouquinho já viu. Tem os elementos lá, fogo, aí tem terra, tem metal, tem água e tem madeira. Aí quem olha de início já fala assim, ai, que negócio místico, né? Daqui a pouco ainda vai juntar tudo e chamar o Capitão Planeta. Né? E de início parece, só que o que acontece? Saúde na China é visto desde o ensino fundamental, tá? Então, imagina para você explicar para uma criança, como a gente tenta explicar para as nossas crianças aqui, mitocôndrias, isso e aquilo outro. É um nó na cabeça da criança, entende? No lugar deles fazerem isso, eles preferem metaforizar. Então, vai explicar assim, porque assim todo mundo entende. Se eu ficar ligando as questões que têm a ver com a natureza, fica mais fácil de compreender, tá? E aí eles vão, a partir dessa metáfora, explicar como funciona cada órgão ligado a cada emoção. Tá? E aí eles colocam lá, a título de curiosidade, né? Eles colocam, coração tem a ver com alegria, o baço tem a ver com a preocupação, o pulmão tem a ver com a tristeza, o rim com medo, o fígado com a raiva. Tá? Pensando ainda de maneira assim, faz, nossa, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Mas aí quando você vai estudar um pouquinho, você descobre que coração é uma maneira de explicar o processo como um todo, não é o órgão em si. E isso veio por conta do seguinte, na China era proibido abrir o corpo, tá? Você não podia chegar lá e abrir o corpo há muito tempo atrás, né? Era uma coisa meio que uma blasfêmia, digamos assim. Então, a maioria ali do estudo do que foi feito a partir de função. No lugar de ver o órgão em si, né, eles estudavam a função daquele órgão. E aí, entendendo a função do órgão, eles iam metaforizando isso. Ó, se o coração é quem está levando o sangue para tudo que é local, e aí a pessoa, quando está alegre, ela fica vermelha, né, as maçãs do rosto ficam coradas, então a alegria aí tem a ver com o coração. Uma pessoa muito preocupada, ela termina ficando um pouco amarelada. E aí eles vão estudando isso e pesquisando isso. E aí entra um outro parâmetro que eu acho muito curioso, que é a maneira como é vista, né, a ciência no mundo oriental e como é a visão do que é ciência no mundo ocidental. Né? Se vocês forem catar, existem diversos artigos hoje, né, na internet falando sobre medicina chinesa, inclusive falando medicina chinesa e psicologia. É muito difícil no início escrever até a fundamentação teórica do artigo, porque você fica, peraí, eu tenho que puxar um pouquinho para explicar isso aqui, mas se eu explicar muito disso aqui, não parece com o que é ciência no Ocidente. Mas se eu explicar muito disso aqui, foge um pouco da acupuntura também, tá? Mas se a gente parar para pensar e analisar um pouquinho, não foge tanto. É só entender que a maneira como é visto lá é uma maneira metafórica, para depois explicar isso, né, de uma maneira mais como a gente mesmo, testando, executando e tal. Inclusive, a acupuntura é mais famosa e mais vista como ciência na Alemanha do que na própria China.
tá? Muita coisa do que a gente utiliza hoje aqui vem da Alemanha, vem da França, do que da China, tá? Do que a gente fala assim, medicina chinesa. Não. A medicina, na verdade, é alemã e francesa e foi traduzido para cá, tá? Porque é diferente em alguns raciocínios. No entanto, não separando corpo e mente, a maneira como você termina vendo acupuntura e psicologia é muito próxima. Porque, para você ter uma ideia, de 365 pontos que a gente tem, são muito mais, tá? É mais de 1.000 e poucos pontos de acupuntura. Mas 365, vamos dizer assim, se você conhecer 365, você é um bom acupunturista, tá? Desses 365, 135 tem a ver com alguma questão emocional. Serve para trabalhar questões emocionais. Elias, é para curar a depressão? Não. Por que não é para curar a depressão? Porque não é para curar a ansiedade. Porque a maneira como é visto cada um desses diagnósticos, também dentro da visão da medicina chinesa, é diferente. Elias, como assim? A maneira também como a gente, psicólogo, termina deixando de maneira muito cartesiana, né, o diagnóstico, fulano tem depressão, boto ele numa caixinha do que é meus pacientes deprimidos. Também não faz muito sentido, né? Porque eu atendo ciclano que faz de um jeito, o outro faz de outro, o outro faz de outro, e minha maneira de estar trabalhando com cada um deles é diferente. Então, na acupuntura, não é que aquele ponto é para a depressão. Não, aquele ponto ali vai ajudar a pessoa, né, a meio que, vamos dizer assim, a pessoa tá sentindo um aperto no peito, tá? A acupuntura não vai chegar lá e tirar o problema que ela está tendo com o patrão dela, né? Apliquei aqui a acupuntura e pronto, não tem mais o conflito com o patrão. Não, mas vai aliviar um pouco aquele aperto no peito, entende? Vai aliviar aquela sensação que a pessoa está tendo de palpitação, tá? É muito mais nesse sentido, tá? Então, compete a gente como psicólogo? Depende, como o Alan colocou, depende. Pode ser que sim. É importante. Você tem um paciente lá que está tendo um problema de toda hora ele está sentindo uma palpitação. Aí você passa para ele uma técnica de, sei lá, de respiração. Você está passando a técnica de respiração para dar um alívio, e aí, enquanto você vai trabalhando com ele, as questões dele do trabalho, as questões dele de família e tal, que está gerando aquele tipo de sensação. A acupuntura vai entrar nesse parâmetro, tá? Mas aí, concluindo um pouquinho, quando eu separava nos consultórios, né, no consultório de psicologia, infelizmente, o que eu ia estar trazendo da medicina tradicional chinesa era muito mais o entendimento do que é esse saber do diagnóstico, né, esse entendimento das coisas que vão ligando. Meu paciente lá está dizendo que está tendo, sei lá, ele está tendo um problema no braço. Elias, eu machuquei meu braço e tal. E aí eu sei que na acupuntura, aquele meridiano ali pode estar passando por sei lá, um canal que atrapalha o sono dele. É notório que eu entenda que talvez o sono dele não esteja sendo atrapalhado por uma outra coisa do emocional dele, mas sim por conta daquele meridiano ali. Então não tem como eu chegar e falar, não, agora esquece isso aqui, porque eu estou como psicólogo no consultório, esse saber eu não sei mais, tá? Não estou mais observando, vou deixar aqui na caixinha, tá? Isso parece muito, e aí concluindo um pouquinho, parece muito uma vez que eu estava discutindo sobre PNL, né, com uma psicóloga, ela questionando a ideia de se PNL poderia ser utilizado ou não no consultório. PNL, na verdade, gente, só para fazer um parâmetro, também está dentro das PICs, né, a PNL é uma técnica que pega um pouco da Gestalt e um pouco da Ericksoniana, tá? O cara que fundamentou a PNL se baseou nessas duas abordagens. Só que a PNL é uma técnica discursiva, ou seja, você vai conversar com a pessoa. Então, se eu não falar para ninguém que eu trabalho com PNL, eu vou estar trabalhando com PNL e ninguém vai saber. Entende? Por quê? Porque está lá dentro. Ou seja, eu já sei como eu vou estar conversando com a pessoa. Né? A publicidade, por exemplo, utiliza PNL. Por acaso o McDonald's chega lá para a gente e fala assim, estou usando PNL para você agora. Não, ela só bota e faz. Ninguém diz, é proibido o McDonald's utilizar. Por quê? Porque está ali. Faz parte do nosso saber. Então, não tem como a gente separar algumas coisas, né? Algumas coisas vão estar dentro do contexto, vão fazer parte daquele processo, tá? Então, isso é importante, conhecimento nunca é demais, né? A gente explorar, e aí cabe a gente definir o que é que pode ser aplicado, o que é legal ser aplicado, né? Talvez jogar búzios não faça muito sentido, né? Dentro do consultório. Mas você tem um conhecimento todo sobre como funciona determinada técnica, mesmo que você não aplique aquilo ali como uma ferramenta, mas você compreende algo. E isso é sempre importante, tá bom? Tá,
acho que dá para concluir a gente discutir agora. Sim. Corri um pouquinho, mas foi lá. Não, foi ótimo. Você falou, eu lembrei de algumas coisas, né? Tem uma curiosidade, super interessante isso. Eu estava numa reunião com doutoras, né, em psicologia, doutoras em outras áreas, e aí o fato de eu dar aula de yoga, né, de eu praticar yoga há vários anos, né, quase 15 anos já, e aí disseram assim, não, Marcela, meu maior sonho é deixar de ser não ser tão racional e tão intelectual. Isso assim, numa roda de pessoas, né? Acho que tinha 6 a 8 pessoas. É super importante a gente ir aos poucos deixando de ser racional, porque eu sou muito intelectual, mas Marcela não. Veja Marcela. Marcela é mística. Marcela acredita nas coisas da natureza. Marcela trabalha com outros registros. Muito bom, Marcelo, você realmente é mais saudável do que a gente, porque nós que somos intelectuais, né, a gente precisa aprender a sentir a energia, ouvir mais as coisas. Na hora eu fiquei calada, eu falei, gente, de onde tirar essa ideia, né, de que a gente é menos intelectual? E de onde tirar a ideia de que a prática de yoga é menos científica, ou é menos técnica, menos rigorosa, menos, né? E aí, o que você acabou de falar contempla o que eu pensei quando eu ouvi que eu era menos racional e menos intelectual. E aí, uma coisa super interessante, essas paradinhas, né, de ficar batendo aqui na testa e dizendo coisas. Certa vez um professor de meditação me convidou para a gente falar sobre isso, né? E aí me deu um livro, inclusive, para ler, que diz que funciona esses negócios aqui. Daí eu fiz, tô fora. Daí não vou fazer esses negócios. Se você acreditar, mas não faço isso. Se acreditar muito, né, e for na ideia da crença, vai funcionar, é legal, né? Tem um efeito placebo. Homem, eu fazendo esse negócio, nem lá nos Estados Unidos tem uns grupos, na época que eu fui pesquisar, né, para fazer o artigo, tem uns grupos que eles se reúnem, tá? E aí uma pessoa vai para frente, essa pessoa tá tendo problema, e aí enquanto ela faz, todo mundo que não tem o problema vai repetir como se fosse um mantra, todo mundo junto ali. Apesar de sei lá o quê, eu me amo e me aceito. Parece uma seita o negócio. Tá? Mas isso ganhou uma proporção gigante por conta disso, pela ideia de que pega coisas da psicologia, a aceitação e tal, e pega coisas da acupuntura, e por isso funciona. Entende? Então, é a gente pesquisar dentro do próprio conhecimento. Isso é importante que até aconteça, porque se não acontecer também, como é que a gente vai se questionar de certas coisas, né, para terminar transformando em ciência, vendo o que é bom e o que não é. Bom, eu vou Elias, aqui... Diga lá. Você falou uma coisa, e aí eu lembrei de dar uma olhadinha aqui. O último movimento de regulamentação da acupuntura no Brasil foi em 2019, quando foi aprovado na CCJ uma PL que se propõe a regulamentar. E como é que ela se propõe a regulamentar a acupuntura no Brasil? Profissionais de nível superior, com as suas devidas especializações na área de saúde, pessoas que já tenham, obviamente, o exercício, ou pessoas com curso superior em acupuntura. Então, ele traz algumas perspectivas, né? Mas isso é interessante, porque não é um movimento exclusivamente brasileiro essa ideia de regulamentar a acupuntura. Se a gente para pensar o que está acontecendo, né? Em janeiro de 2022, a gente vai ter uma CID nova valendo. Vai ser a CID 11. A CID 11 tem um capítulo de diagnóstico em medicina tradicional chinesa. Sim. Tá? Vai ter lá um capítulo, já foi aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde, e você vai ter um exclusivo para diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Claro, várias discussões são feitas, muito debate está sendo travado sobre isso, mas é um fato, em 2022 chega. Né? E isso vai estar aí institucionalizado de uma maneira mais contundente dentro das práticas de saúde do mundo inteiro, porque agora vai se tornar a linguagem comum possível de ser falado em qualquer lugar do mundo, assim como a gente já usa a CID, né? Isso mostra que talvez no ímpeto e no rigor de racionalizar e de trazer critérios muito positivistas para tudo, a gente foi atropelando algumas coisas, resgatar e dizer, olha, isso aqui também tem valor, isso aqui também tem validade, e não necessariamente essas coisas elas são excludentes. Acho que aí talvez é a grande sacada da nossa política nacional, né? De pensar integrativas e complementares. Eu acho que isso aqui é interessante a gente pensar nesse campo. Muito bem, eu vou ultrapassar aqui 1 hora de fala, de live da gente, tá certo? Para responder comentários, tem algumas questões, tá?
Questão da Viviane aqui, respeitando estes limites epistêmicos e de laicidade, é possível trazer elementos da epistemologia louro-bantu para fundamentar uma prática clínica, decolonial e antirracista? Olha, eu não conheço esse campo que você está trazendo para a discussão, mas eu vou me arriscar uma reflexão mesmo assim. Os saberes você leva contigo, tá? É aquilo que o Elias falou, assim, quando a gente olha os nossos currículos, assim, a gente faz tanta coisa diferente, um campo tá ali, um campo tá no outro, as coisas estão tão distantes que às vezes você para e pensa, e como é que eu sou tudo isso ao mesmo tempo? Não deixa de ter valor para ti. Talvez alguns desses elementos, e aí eu vou dizer sem muitos pudores, eles estejam na tua prática, mesmo que você não dê esse, tá? Talvez alguns desses inspirem, te ajudem a entender um determinado padrão de funcionamento que faz muito sentido num determinado sujeito, num determinado grupo, mas que você não vai necessariamente trazer de outro campo, a não ser da sua própria experiência. E não tem como você tirar isso da sua experiência. Se dá para criar técnicas a partir disso, dá, ué. É óbvio que dá para criar técnicas a partir disso. Basta você ver o que a TCC faz lá desde os anos 70, né? Que é pegar lá o budismo tibetano, ficar lá observando aquilo, estudando aquilo e dizer... E um protocolo de psicoterapia e redução de estresse baseado em mindfulness. E aí, quando você se aproxima da história daquilo, você sabe de onde os caras tiraram, né? Talvez a gente não pegue e diga assim, olha, eu agora vou praticar psicologia budista tibetana com as pessoas. A gente precisa dar uma roupagem que caiba dentro dos limites éticos, uma roupagem que caiba dentro dos limites técnicos, uma roupagem que caiba dentro dos limites epistêmicos. Mas esses conhecimentos serem trabalhados. Eu não posso dizer para você, vai lá, agora você usa esse teu referencial cultural para tudo na psicologia. Mas posso dizer o seguinte, se você trabalha essa ideia, se você consegue validar ela, se você consegue esgrimar ela teoricamente, se tornar uma ferramenta de valor, como o mindfulness se tornou para a psicologia, como a arte-terapia se tornou para a psicologia, e como várias outras dessas práticas integrativas vêm se tornando para a gente. Agora, isso também não é súbito, isso exige um trabalho, né? Claro que quando a gente fala de decolonialismo, outras epistemologias, a gente tem maneiras distintas, às vezes, de pensar até a própria construção do saber, né? A gente precisa pensar de uma maneira diferente, mas isso não significa que a gente não precise construir um saber. Não significa que a gente não precise trabalhar esse saber com um mínimo de valores científicos que vão nortear isso daí, né? Mas a gente precisa trabalhar, evidentemente, mas não está impossível nem está distanciado da nossa realidade. Alan, se a gente for pegar, por exemplo, a própria hipnose, né, já que está mais institucionalizada, digamos assim, tem um monte de gente que faz hipnose e está lá balançando o pêndulozinho para comer cebola, né, para dizer, agora você vai imitar a Lady Gaga ou qualquer coisa desse tipo. Isso vai ser útil no consultório? Não, isso não é útil no consultório. Eu vou levar isso para um consultório? Não tem fundamento nenhum. Tá? No consultório eu vou, então, se eu ganhasse $1 para cada pessoa que manda mensagem falando, você faz regressão de vidas passadas, eu estaria milionário. Tá? Então, não faço regressão de vidas passadas, não faz parte do processo. No entanto, aí eu posso pegar a hipnose, né, a ferramenta, eu trabalho com hipnose conversacional, então, dentro ali do diálogo com a pessoa, é uma forma mais importante de influenciar ela, é uma forma mais importante de estar levando ela a fazer uma reflexão? Então, eu posso utilizar a ferramenta nesse sentido, né? Então, de repente, eu também não conheço a técnica que ela falou, né? Mas, de repente, sim, você trazendo de uma forma que fundamente, que faça sentido, pode, deve, talvez. Pois é, né? Eu acho que algumas questões devem ser problematizadas sempre, né? Sempre. Trazer para o contexto para você pensar, né? Pensar as possibilidades e aí lembrando sempre dos nossos limites, lembrando sempre que nosso campo, né? Nossa área, ela é científica, tá certo? Porque existe aí uma galera que diz que psicologia não é ciência, psicologia é ciência, tá certo? Balizada, legitimada, instituições de ensino estão aí para formar a gente enquanto profissional, né? De psicologia. E aí eu acredito que tendo esses balizadores muito claros, né? A gente pode experimentar, né, de modo, inclusive, a respeitar a população que passa pela gente, né, que vem até a gente, né, e quanto mais a gente estuda
quanto mais a gente se aproxima dessa população, entendendo qual é a religião, quais são as práticas, os costumes, a gente entende o sofrimento de uma forma diferente, a gente percebe que os dramas, né, as questões, a problematização dos eventos cotidianos tem a ver com a vida deles, né, porque se a gente chega aqui, né, fica aqui no nosso etnocentrismo, porque minha religião é assim, então o sofrimento da mulher na religião é desse jeito, porque dentro da religião cristã é assim que a mulher, né, sofre. Então, e aí eu esqueço, né, que existem outros processos, outras práticas e outras formas de subjetividade que envolvem a mulher e as práticas religiosas. Enfim. Gente, a gente não pode se estender muito, faltam só 10 minutinhos para essa live terminar, porque já eu chego para dar aula para esse povo que está assistindo essa live agora, mas eu vou aqui... Tem uma pergunta, duas perguntas aqui. Uma é para saber exatamente como a acupuntura contribui na atuação da psicologia, tá certo? Do psicólogo. E a outra é tecnicamente assim, quais são os pré-requisitos para a formação em acupuntura e qual a instituição no Brasil que oferece uma boa formação em acupuntura? Aí é complicado. Vai lá, Elias. Pré-requisitos, necessariamente, né? Você ser curioso. Atualmente, você pode fazer acupuntura a nível de pós-graduação, você pode fazer como nível técnico. Né? Nível técnico você tem que ser maior de 18 e ter concluído o ensino médio. Né? E aí, pós-graduação, você tem que ter formação graduação em qualquer profissão. Tá? Eu já dei aula lá na pós, até para gente formada em matemática, tá? E que estava querendo trabalhar com acupuntura. Tá? Por quê? Porque existem algumas pós que vai te dar uma profissão nova. Né? Tipo, eu sou sexólogo, mas não tem, a não ser no Canadá, não tem do tipo a profissão sexólogo. Tá? Do tipo, não tem. A gente fala, sou sexólogo, mas não tem nada que vá me garantir assim, aqui é um conselho de sexologia. A acupuntura também não. Então, qual a melhor, né, instituição. A instituição. Eu digo que sempre é bom pesquisar assim. Tem algumas instituições que são mais voltadas à acupuntura médica, né? E aí essas instituições, eu acho que quem é psicólogo ou quem está nessa área assim vai sofrer um pouquinho, porque vai trazer muita acupuntura de maneira muito crua. A pessoa tem um problema na coluna, faz isso. A pessoa tem isso, faz aquilo. E tem as instituições mais voltadas à medicina tradicional chinesa. Então, eu acho que se a pessoa é psicólogo, né, está estudando psicologia, tem uma tendência aí a querer ver de uma maneira geral, é melhor ver as instituições também que contemplem tudo, tá? Porque vai ter uma base mais filosófica, vai ter todo o entendimento sobre como é a ciência na China e por aí vai. A outra pergunta foi? Como a acupuntura contribui para a atuação do psicólogo? Eu vou dizer que ser psicólogo contribui mais com o acupunturista do que necessariamente dentro do consultório de psicologia, a acupuntura com o psicólogo, tá? Porque, assim, sendo bem sincero, na minha prática, nunca parei para estar ali atendendo a pessoa com psicólogo e pensar, putz, eu poderia colocar uma agulha agora na pessoa. Isso eu estou falando da acupuntura, tá? Não estou falando da medicina tradicional chinesa como um todo, mas da acupuntura. Salvo em momentos, óbvio, né, que se não tivesse esse beabá todo do que é que pode, do que é que não pode, até onde vai, até onde não vai, em alguns momentos que a pessoa está numa crise ali, está tendo algum problema, talvez a acupuntura fosse bem útil mesmo para eu ir lá fazer um procedimento e a pessoa dar uma acalmada, a pessoa chorar um pouco. Tem um pontinho da acupuntura, o PC6, que a gente chama de deixar ir, tá? A tradução, uma das traduções do mandarim. E é um ponto que muita gente, quando coloca, realmente ou sente um alívio muito grande de algo que está muito preso emocionalmente, ou a pessoa chora para desgraça. Tá? Eu não sei se chora para desgraça por causa da localização também, né, Alan? Porque dói um pouquinho, dá um choque na mão, aí talvez chore um pouquinho. Então, tem alguns pontos, alguns procedimentos, algumas técnicas que funcionam legal para isso, para lidar muito ali com o sintoma, para lidar com esse tipo de coisa. Isso eu falando da acupuntura, tá? O procedimento da acupuntura, enfiar a agulhinha na pessoa. Da medicina chinesa como um todo, aí eu acho que a gente precisaria de umas 2 lives aí para tentar explicar como é que a acupuntura vê isso, como é que a medicina chinesa vê psicologia. Eu indico um livro que eu acho que é Psicologia do Coração. Eu fico devendo, eu mando depois para a Marcela,
tá? O nome do livro. Eu acho que é Psicologia do Coração. É um livro curioso, que o livro é assim, uma página em português, uma em francês, a ideia da escola francesa, e a outra em mandarim, tá? E é legal porque ele faz uma junção bem interessante sobre as questões emocionais dentro da acupuntura. Mas é um outro livro que eu... Elias, os movimentos do coração. Esse aí, os movimentos do coração. É bem legal, é bem viajado, tá? Mas é bem interessante. Foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a pós-graduação. E um outro que eu acho bem interessante, que vai falar de muita coisa, tanto física quanto emocional, já que lá não tem essa diferença, é o Imperador Amarelo em quadrinho. Tá? É um livro bem intuitivo assim, de ler, porque é em quadrinho, e é um resumo do clássico, que tem mais aí de 2000, lá se vai anos, né, que é o tratado aí da acupuntura, o tratado da medicina chinesa, como um todo. Na verdade, é o tratado da China inteira, né, porque até a questão da sociedade fala ali. Mas o Imperador Amarelo em quadrinho, eu acho que o nome do livro é esse mesmo, né, Alan? Imperador Amarelo em quadrinho. Sim, Imperador Amarelo em quadrinho. Porque tem o Imperador Amarelo, que é clássico, grande clássico, todo acupunturista já leu na vida. E tem a versão dele em quadrinhos, que até ajuda um pouco a fugir da lógica metafórica que é a linguagem chinesa. Então, a gente traz com uma lógica mais imagética, que facilita aqui para o ocidental conseguir, porque realmente é um livro que parte da linguagem chinesa. A linguagem chinesa é estruturada de forma metafórica. Mas pensando aí também esse campo da contribuição, eu vou evitar dizer que é da psicologia, o que é que a acupuntura contribui na psicologia, mas eu vou colocar assim, o que é que a acupuntura contribui para o psicoterapeuta, tá? Entendendo que essas duas coisas, elas são fortemente associadas, mas não necessariamente estão atreladas, tá? O que acontece? Você vai ter bons estudos, né, colocando as relações de neurotransmissores que você tem entre a acupuntura, tá, e esses impactos de neurotransmissores. E aí, se a gente pega a hipótese médica, por exemplo, a hipótese psiquiátrica, a gente está falando necessariamente de que boa parte das questões psiquiátricas, elas são problemas de neurotransmissores. E que se você equilibra esses neurotransmissores, você vai trazer aí, consequentemente, uma melhoria do estado mental da pessoa. Quando eu digo que a acupuntura interfere nisso, quando eu digo que você vai lá, sei lá, faz um triângulo de Buda, você consegue trazer uma melhoria no equilíbrio serotoninérgico da pessoa, eu estou dizendo que você tem uma vantagem no controle sintomático do sintoma, ou do controle que a pessoa está necessitando ali, tá? Você tem um controle sintomático. A acupuntura faz só isso? Não, ela não faz só isso. Ela vai além, mas claro, isso aí tem toda uma perspectiva de tratamento dentro da acupuntura médica, e dentro da medicina tradicional chinesa a gente tem uma certa lógica de como a gente vai trabalhar as emoções a partir desses pontos que são trabalhados, que são utilizados ali na sessão. Mas pensa qual é a questão. Para a psicoterapia, você precisa que a pessoa fale. Para que a pessoa fale, nada impede que ela tenha agulhas no corpo, tá? Então, eu conheço bons psicoterapeutas que fazem essa combinação de dispor as suas agulhas baseadas na lógica da acupuntura e continuar com o trabalho psicoterápico que é feito a partir disso, tá? E aí, quando você pensa dentro dessa perspectiva, você tem uma técnica que não é a acupuntura em si, é uma técnica acessória, é uma técnica que complementa um efeito que o psicoterapeuta quer naquele momento. É uma técnica que se soma ao trabalho que você está querendo. Eu tenho uma pessoa que está numa crise de ansiedade significativa e ela está tendo dificuldade para falar, eu não estou conseguindo fazer uma hipnose tradicional porque ela está verborrágica naquele momento, a ansiedade está a 1000. E você utiliza lá a acupuntura, você tem em alguns poucos minutos o efeito dessa acupuntura acontecendo, a pessoa diminui aquele quadro de agitação e você consegue trabalhar. Mas veja que isso é uma ferramenta dentro de um processo maior. Tá? Não é uma acupuntura como um todo, mas uma ferramenta que serve para. Alan, o risco é o seguinte, é porque depois de um tempo, o paciente ele é esperto, né? Ele é inteligente. Então ele faz assim, peraí, quer dizer que quando eu vou na sessão de psicologia, eu não tenho isso. Mas quando eu estou lá com o acupunturista, porque a gente veio de uma escola de acupuntura que a gente não aplica as agulhas e sai da sala. A gente aplica e fica lá, né? Esperando e conversando com a pessoa. Aí o paciente faz assim, já sei. Eu marco, na verdade, para o acupunturista, porque vai ter sessão de psicologia junto. Aí você vai estar lá fazendo terapia, né? Você vai estar conversando com a pessoa e fazer procedimento. Então não tem como dividir. Não tem conselho para acupuntura, né? E não é só do psicólogo bater papo, né?
e conversar e tratar. Então, bem, você aplica a acupuntura ali e faz o procedimento. Muito bom. Meninos, vamos ter que encerrar esse debate de hoje. Está muito rico. Eu ficaria ouvindo vocês por muito tempo, até porque eu contaria mais outros relatos assim de história de vida só para provocar. Eu acredito que teriam muito mais questões também para serem trazidas. Eu queria deixar claro que foi muito bom vocês estarem aqui. Foi maravilhoso. Fico muito grata pelas exposições, as duas exposições, assim, os agradecimentos aqui no chat, né, por mais lives como essa, né, grande conhecimento, né, muito bom o debate de hoje, muito esclarecedor, então eu acredito que vocês tiraram as dúvidas de muitas pessoas, né, e assim, um tema que é diferente mesmo, que a gente não tem o hábito de ver por aí. Então, agradeço demais pela presença. E queria saber se vocês têm um último recadinho aí para dar para o pessoal que está assistindo a gente ainda. Eu tenho, assim, qualquer pessoa, esse campo das práticas integrativas, ele está aberto, não só o da acupuntura, mas das PICs como um todo, né? E como um campo que está aberto, o que eu posso recomendar para as pessoas é o seguinte: pensem nele com seriedade, tá? E com seriedade, às vezes, vai exigir que você afaste um pouquinho o seu lado de crenças, vai exigir que afaste um pouquinho esse seu desejo de que as coisas sejam do jeito que sejam, mas que você se coloque de uma maneira mais crítica e construtiva, né? Porque a gente precisa disso no campo, tá? A gente precisa expandir esse campo, mas expandir com qualidade. Não adianta também a gente sair fazendo qualquer coisa, né? Então, quem tiver interesse aí, pode mandar e-mail, entrar em contato, sabe? Bater um papo e a gente vai construindo aí o que dá para construir, tá bom? Muito bem. Muito bem, eu agradeço a todo mundo, tá, pela presença, obrigado aí pelos comentários. Pode contar com a gente sempre que precisar e que a gente vai estar discutindo sobre esses, né, Alan, e tantos outros temas aí, tá certo? Obrigadão a todos. Muito bom. Eu quero agradecer mesmo, tá certo? A Lorena, tá, que está aqui com a gente na sala, tá no modo oculto, tá certo? A Lorena contribuiu comigo o tempo todo para fazer essa live, sempre respondendo com muita presteza, né? Fazendo todo o diálogo comigo. Gostaria de agradecer o Raelison, que é o técnico de TI, né, da faculdade São Luís de França, que também está aqui presente com a gente o tempo todo, desde as 6:30 da tarde, tá certo? Quero agradecer a Daniela Soares, que é a chefe de marketing, que está sempre oportunizando essas lives, né? A Cássio e a Ivanilson, a coordenação acadêmica, e o diretor da Faculdade de São Luís, que sempre estimula que a gente faça esse tipo de debate aqui no canal da faculdade. E aviso a quem está assistindo a gente agora, né, que a gente já tem 2 outras lives agendadas, uma para o início de julho, né, 7 de julho, para falar sobre morte, tá certo? Um tema que cativa bastante nesse momento de pandemia. A gente vai trazer um doutor em antropologia, que é aluno da Faculdade de São Luís, do curso de psicologia, o Mar Jones, para estar debatendo com a gente sobre os rituais de passagem, né, nas religiões. Em seguida, no dia 15 de julho, a gente tem a grande psicóloga Cibele Ramalho, para estar falando sobre a experiência de vida dela de profissional na área da psicologia. Ela que tem 40 anos, né, de psicoterapia, professora aposentada pela Universidade Federal de Sergipe, vai estar aqui batendo um papo super rico com a gente sobre o que é hoje, né, a carreira da psicologia, o que é atuar na clínica, né, ela que é psicodramatista, né, e professora também de psicanálise, não, de psicologia analítica junguiana. Exato, psicodrama e psicologia analítica junguiana, né, e a gente está fechando, né, mais uma live para julho, né, então fiquem atentos que a gente vai ter uma série de atividades durante as férias estudantis, né, que é sobre cuidados paliativos, atuação da psicologia junto aos cuidados paliativos, ou seja, temas um tanto polêmicos, interessantes, e igual a esse aqui, eu acredito que vai, né, expandir a consciência, abrir a mente, para que a gente continue trabalhando, como a Alan diz, né, com compromisso, com rigor. Espera aí que a gente vai estudar, que dá para acontecer, mas não é de qualquer jeito. Então, gente, muito boa noite, até a próxima, boa aula, eu vejo vocês já, hein? Vão para a sala comigo. Tchau, meninas, valeu mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.